seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Mudando de Assunto, que é esse encontro que nós temos a cada 15 dias, onde a gente fala de outros assuntos que estão relacionados ao mercado financeiro. E olha, tivemos, claro, nesse ano de 2020, uma situação completamente atípica, né? A pandemia do coronavírus acabou levando desafios muito mais profundos para os investidores. Acompanhado da crise sanitária, veio uma recessão econômica mundo afora, que ainda os especialistas estão buscando medi-la, porque não há precedentes na história. A gente teve a gripe espanhola lá no início do século passado, mas vivemos uma situação atual completamente distinta daquela do início do século XX. Hoje nós temos um mundo muito mais globalizado, com mercados financeiros mais complexos, com transações entre países de maneira muito mais profundas. A crise que acontece lá na Ásia, por exemplo, como foi a do coronavírus, rapidamente se espalhou por todo o mundo. E o que a gente teve foi uma queda imensa das bolsas de valores mundo afora. E não foi só a queda no mercado de renda variável. O mercado de renda fixa também teve os seus problemas. O mercado de crédito privado, por exemplo, vive uma dificuldade imensa. Há uma crise de confiança. Você, por exemplo, se sentiria confortável em emprestar dinheiro para uma empresa aqui no Brasil, com tantos desafios que se apresentam para a nossa economia? Pois é, essas são questões que nós vamos levantar. E temos certeza que você, como investidor, como um entusiasta desse mundo do mercado financeiro, deve estar se perguntando onde ganhar dinheiro nessa crise. Pois saiba que tem uma classe de fundos que está performando de maneira espetacular nestes meses de 2020. Passou pela crise de maneira heróica, conseguindo rendimentos que estão muito acima da média que estamos tendo nos últimos meses. São os fundos quantitativos. E a gente vai bater um papo, tentar explicar como esses fundos trabalham, de que maneira eles estão performando e o principal, como você pode encontrar fundos que estão performando bem nesse momento de crise. Pois é, para isso a gente trouxe o Rodrigo Maranhão, gestor do Cadima, que é uma administradora de fundos quantitativos. Tudo bem, Rodrigo? Um prazer enorme ter você aqui com a gente no Mudando de Assunto. Olá, Rafa, muito obrigado aí pelo convite, obrigado a todos que estão ouvindo, o prazer de estar aqui é imenso, conversar um pouquinho aí, trocar um pouquinho de informação aí com os ouvintes. Muito obrigado. Imagina, o prazer é nosso, né? Bom, a ideia dos fundos quantitativos é eles serem descorrelacionados dos mercados como um todo, né? As estratégias de investimentos, elas são executadas via algoritmos, modelos matemáticos, né? E aí os gestores contam ali com tecnologia para implementar essa gestão automatizada, explorar padrões de comportamento e algumas ineficiências do mercado. Expliquei mais ou menos certo, Rodrigo? Como é que é? Estou falando muita besteira ou é mais ou menos por esse caminho mesmo os fundos quantitativos? Explica para a gente, por favor. Acho que a ideia geral está correta, sim. Na minha opinião, aí a grande questão dos fundos quantitativos é que você tira a discricionariedade do processo de investimentos, né? Você passa a operar, a comprar e vender os ativos se baseando em regras, e essas regras elas haviam sido previamente testadas, elas tinham sido backtestadas, né? Então o gestor quant, quando ele decide colocar uma estratégia em funcionamento, ele fez extensos testes ali. Ele sabe como aquela estratégia se comportou nos mais diversos cenários. Então, quando chega a hora ali do vamos ver, né, mercado pegando fogo, você não tem aquelas sensações de medo, de ganância, não tem nada disso. Por quê? Porque você tem regras muito bem estabelecidas, você tem os algoritmos para definir ali quando que o fundo vai comprar, quando que o fundo vai vender, qual o tamanho de cada aposta. Isso tudo está definido dentro do algoritmo. Então, é uma coisa diferente dos fundos tradicionais, onde você tem ali a figura do gestor tendo que interpretar e tomar as decisões com base ali na sua interpretação, com base ali no seu sentimento, né? Então você, com uma coisa muito mais racional ali, o processo de investimento. Bom, o Rodrigo tem larga experiência no mercado de fundos quantos, aliás, cometi uma indelicadeza, né? Deixa eu trazer um pouquinho do histórico do Rodrigo Maranhão, um cara super experiente, está aí no mercado há bastante tempo. Está no Cadima desde 2013, né, Rodrigo? Isso, eu estou lá na Cadima desde 2013, mas a Cadima ela é mais antiga, né? Ela já existe desde 2007, é a gestora quantitativa mais antiga do Brasil. Nosso primeiro fundo começou lá em maio de 2007, o Cadima FICFIN,
está com mais de 13 anos já de histórico. Legal. E... Mas você antes passou pela Brookfield, gestão de ativos, né? Operador de juros na tesouraria do Banco Prosper, trabalhou lá há 3 anos. E olha só a qualificação do Rodrigo, é mestre em modelos matemáticos em finanças pelo IMPA, formou-se em engenharia mecânica e armamentos pelo IME, né? É o Instituto Militar de Engenharia ligado ao Exército, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência em estudos e superiores no Brasil e no mundo, né? Rodrigo, especificamente sobre os fundos quants, queria que você desse um breve histórico sobre esse tipo de investimento. A gente tem no mercado financeiro diversas opções de investimentos, né? Diversas opções de ativos. E os fundos quantitativos, eles não são assim tão conhecidos. Queria que você trouxesse para a gente um breve histórico desses fundos e como é que eles estão atualmente, como é que é o modelo de mercado que vocês têm hoje aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil, realmente, os fundos quantitativos não são tão conhecidos, né? Mas eu acho que isso daí é uma questão de tempo até que as pessoas conheçam e se acostumem com esse tipo de investimento, né? Lá fora, se você pega, existem algumas pessoas que começaram a fazer esse tipo de trading sistemático, esse tipo de investimento sistemático, né, no final dos anos 30. Então, foi antes de existir o primeiro computador do mundo. Já tinha gente lá fora fazendo esse tipo de investimento. Claro que com regras muito mais simples, modelos muito mais simplificados, né, porque você não tinha nenhum poder computacional ali para te ajudar. Mas lá fora isso é muito desenvolvido ali. Nesse tempo todo isso daí foi se desenvolvendo. Você pega lá fora, né, de maneira geral, se eu não me engano, dos 11 maiores hedge fund managers do mundo, você tem ali 4 caras que são puramente quantitativos, você tem 5 caras que misturam o quantitativo com o tradicional e você tem apenas 2 caras que são puramente discricionários. Então, acho que isso mostra bem quão consolidado que é lá fora. E aí, é aquela história, né? O investidor, quando ele vê uma coisa nova, a pessoa, na verdade, né, o ser humano, ele tende a ficar um pouco receoso de adotar aquelas novas tecnologias, de adotar aquelas novidades, né? Quando é algo que ele não conhece, principalmente para os investimentos. Afinal de contas, é a poupança da pessoa que a gente está falando ali, né? A reserva dela. Então, é natural que tenha um certo medo, um certo cuidado maior entre uma coisa nova, justamente por um zelo, né? Só que à medida que o tempo for passando e essa ideia for se fixando na cabeça das pessoas, o natural vai ser que a forma como as pessoas investem aqui no Brasil se aproxime mais do que lá fora. Acho que é como as coisas naturalmente tendem a caminhar, né? E aí, nesse sentido, você tem um espaço enorme aí para os fundos quantitativos irem crescendo e tomando cada vez mais relevância na carteira de investimento das pessoas. É interessante você tocar no assunto da composição do time de vocês, porque muita gente pode imaginar, são investimentos, então, através de modelos matemáticos, hoje em dia é tudo automatizado, a tecnologia é ponta de lança nesse tipo de gestora, então os robôs fazem tudo sozinho. Não é bem assim, né, Rodrigo? Queria que você trouxesse para a gente como é que é essa mescla entre os algoritmos, a automatização do processo de investimento e a cabeça pensante por trás de cada estratégia. Bom, isso aí é uma coisa, é verdade, né? O robô, ele não existe ainda uma inteligência artificial que vai criando outros robôs e tudo sozinho, né? Na verdade, ali quando você fala ali que tem um robô, o algoritmo que aquele robô está seguindo foi uma pessoa que criou, né? Então, na verdade, assim, a gente costuma falar que nossa área principal lá da Cadima é a área de pesquisa. Ao invés de a gente ter uma área de gestão ali formada por economistas, traders, etc., a gente vai ter uma área de pesquisa que vai ser formada por engenheiros, matemáticos, programadores. E essa área de pesquisa, o foco o tempo inteiro ali é estar buscando novas estratégias, estar buscando melhorias nas estratégias existentes, um monitoramento daquilo que está sendo feito para ver se as hipóteses continuam sendo válidas, né, as hipóteses que foram utilizadas na pesquisa. É um trabalho realmente ali de pesquisa. A gente costuma até falar que um trabalho que se assemelha muito ao trabalho de um cientista no laboratório. O cientista, o que é que ele faz? Ele tem algumas hipóteses, algumas teorias, né, que ele cria, que ele desenvolve, e aí ele cria alguns experimentos, algumas experiências para tentar aceitar ou para rejeitar aquela teoria dele, né, aquela hipótese.
que a gente faz lá na Cadima é muito parecido com isso. A gente tem algumas hipóteses a respeito do mercado e a gente testa aquelas hipóteses com os chamados backtests, que nada mais são do que você ver como aquela estratégia teria performado num histórico, um histórico longo, né? Utilizando condições de mercado que foram reais, digamos assim, né? Condições de mercado naturais e que aconteceram de maneira efetiva, né? Exatamente. E aí o legal disso é que você consegue entender se aquela estratégia, se ela funciona só em um tipo de cenário específico ou se ela funciona em vários cenários. Por quê? Porque você testa numa base muito grande. Então você consegue entender como que os ciclos econômicos afetam aquela sua hipótese, aquela sua ideia, né? Aquela sua estratégia. Você consegue ver ali num cenário de estresse se aquela estratégia ela vai conseguir segurar as pontas ou se ela vai perder muito. Você consegue realmente entender aquela estratégia e aí, com isso, validar ou rejeitar aquela sua teoria, né? Que eu tinha falado ali fazendo a analogia ali com o cientista, né? O processo é basicamente esse. Aí, uma vez que você encontre um respaldo ali de evidências que ela funciona, quando você acha isso, aí você parte para a automatização dela, não é? Que aí, no caso, a automatização vai fazer com que aquelas regras que você definiu elas sejam seguidas dependente do que estiver acontecendo, tá? Então você tira ali toda aquela questão ali de viés comportamentais do processo de investimento, que a gente sabe que o gestor, assim como qualquer pessoa, tem alguns viés comportamentais. A pessoa tem medo, tem ganância, isso tudo gera alguns efeitos que são muito bem documentados. Você, por exemplo, quando você compra uma ação, na sua cabeça você tende a achar que aquele preço no qual você comprou a ação tem algum significado. É natural isso, daí é um efeito chamado ancoragem. E aí você começa a se amarrar àquele preço achando que aquele tem um significado, quando na verdade dali é uma coisa que só interessa a você, não diz respeito a nada da ação, né, nem ao mercado. E aí quando você passa a ter toda a parte ali da execução automatizada, seguindo essas regras que foram definidas através de experimentos, etc., você consegue retirar isso do processo, consegue ter investimentos muito mais objetivos. Interessante você falar isso, porque muitos investidores são iniciantes neste período de pandemia de 2020, né? A gente tem percebido uma entrada cada vez mais forte de capital de pessoa física na Bolsa de Valores, especificamente. A gente teve aí o ingresso de praticamente 1 bilhão e 500 mil só no mês passado. E muitos desses investidores são, não diria amadores, mas são investidores iniciantes, né? Tem aí pouca ou nenhuma experiência do mercado financeiro, então estão mais suscetíveis, né, Rodrigo, a essas oscilações do mercado, e precisa-se de muito boa capacidade psicológica para aguentar essa volatilidade. Então, talvez os modelos matemáticos já automatizados do Cadima e dos fundos quants trazem um pouco mais de neutralidade para esse investidor. Seria mais ou menos isso? Sem dúvida, porque por mais que essa crise que a gente está vivendo seja única, né, no sentido de que, poxa, ninguém que está vivo aqui viveu nada parecido disso, né, no passado. Mas a verdade é que já existiram outras crises. E a história ela não se repete, mas ela rima, né? Então, quando você está usando ali um investimento ali que você fez um backtest bem feito, você vai ter testado, vai ter conhecido como que aquela sua estratégia performou em outras crises. Por mais que não sejam iguais, foram coisas parecidas ali em 2008 ou em 2002, ou se for até um pouco mais atrás, tiveram algumas outras crises. Verdade. E você consegue entender isso e aí você passa a ficar mais confortável de fazer os investimentos, justamente porque você estudou aquilo ali, você sabe que, olha, estaticamente minha estratégia no cenário desse não vai perder nada demais, então você consegue seguir aquelas regras que ela foi projetada, né, que a sua estratégia foi projetada. Agora, se você está operando de maneira discricionária, você começa a ver ali essa crise ali, a bolsa desabando, né, como aconteceu, a pessoa, ela é natural que ela se questione, poxa, será que a empresa que eu investi aqui, será que ela vai continuar existindo? Será que vai acabar com o mundo da forma como a gente conhece?
E é natural esses questionamentos, né? Traz muita incerteza, né, nesse momento de dúvida, sem dúvida. Exatamente, assim, é uma incerteza muito grande, e aí todos os sentimentos que a pessoa tem vão influenciar naquilo, né? Então, é complicado você conseguir tomar qualquer decisão ali no calor do momento, né? Você conseguir tomar boas decisões, melhor dizendo. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente pode, então, imaginar que a cada crise, a cada excesso de volatilidade, a cada queda brusca da Bolsa de Valores, e aí não estou me referindo especificamente aqui ao nosso mercado, a B3, por exemplo, mas a cada grande momento de estresse, como você bem definiu, o produto de vocês fica melhor? Lá na Cadima a gente tem, hoje em dia, 8 produtos diferentes, tá, Rafa? Cada um desses produtos ele foi desenhado ali para atender determinadas demandas dos investidores. Então a gente tem produtos que vão tentar ali bater o Ibovespa, são produtos de bolsa, né? Que sempre vão estar comprados 100% em ações, mas a gente também tem os produtos multimercados, que são assim, os que a gente é mais conhecido, são os nossos multimercados, né? O Cadima 2, o Cadima High Vol. Especificamente o Cadima 2 e o Cadima High Vol, aí isso daí é uma especificidade deles por conta dos tipos de algoritmos que eles têm ali, tá? Mas eles são fundos que, em média, vão melhor em períodos de mais volatilidade do mercado. Para quem não sabe, volatilidade basicamente é uma medida estatística que está dizendo ali se o mercado está oscilando muito ou se está oscilando pouco ali de um dia para o outro, tá? Normalmente em crises a volatilidade ela aumenta muito. Então, assim, você pega aí nos últimos 13 anos, que é o histórico lá do nosso multimercado, né? Ele normalmente foi melhor em momentos de mais volatilidade. Nas crises ele costuma ir muito bem. Quer dizer que sempre vai ganhar dinheiro em crise? Não quer dizer isso, mas em média ele vai bem nesses momentos de crise justamente porque são momentos onde você costuma ter uma volatilidade maior dos mercados. Então vamos lá, só para a gente deixar de maneira clara sobre o que você quis dizer sobre ir bem em momentos de dificuldade do mercado. O Joesley Day, por exemplo, a Bolsa Brasileira de um dia para o outro caiu 8% e o Cadima performou 2%. Repare, o Ibovespa caiu 8%, menos 8%, e o Cadima, e eu estou falando do Cadima 2, FICFIN, né, Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos Imobiliários, subiu 2%. Impressionante. Na greve dos caminhoneiros, por exemplo, o Ibovespa caiu 5%, o Cadima ficou na neutralidade, ficou em zero. Ou seja, segurou bem demais estes dois momentos de absoluta volatilidade. Eu estou falando de coisa de um dia para o outro, né? Só para dar bem a ideia, para trazer de uma maneira muito prática para quem está ouvindo a gente, de que maneira que esses produtos trabalham, de que maneira que o fundo Cadima, que o Rodrigo está explicando para a gente, atuou nesses momentos. Rodrigo, chama demais a atenção. A volatilidade, então, é para vocês um prato cheio para ter bons investimentos. Seria por aí? No caso desses dois fundos, o tipo de algoritmo que a gente tem ali dentro deles é um algoritmo que eu diria ali que a volatilidade é a gasolina dele, né? Então, quanto mais volatilidade costuma ser melhor para ele. Claro que daí eu estou falando de um comportamento médio, não existe nenhuma garantia que sempre vai funcionar, mas em média é isso que acontece, foi isso que aconteceu nos últimos 13 anos, né? E quando você fala aí de fundo quant aí já indo de uma forma mais genérica, isso não obrigatoriamente vai acontecer com todos, porque depende muito do tipo de algoritmo. Você pode ter algoritmos que se beneficiem disso, mas podem ter outros tipos de algoritmos que não vão tão bem nesse tipo de cenário. Então, podem existir. E aí não é que uma coisa seja melhor que a outra, uma coisa anule a outra. Ambas são válidas aí. São coisas complementares. Apenas performam diferente em situações distintas do mercado, né? Exatamente. Mas aí no caso do Cadima 2, que é o fundo que você mencionou, nesses últimos 13 anos, sim, foi isso que aconteceu. Assim, esses momentos mais de volatilidade, ele foi melhor. E aí é curioso porque normalmente quando a gente fala em volatilidade, a gente sempre vem na cabeça assim, esses cenários de crise, mas na verdade a volatilidade ela diz respeito à amplitude dos movimentos, então às vezes existe volatilidade para o bem também. Por exemplo, ali no mês de março de 2016, quando foi anunciado ali o impeachment da presidente Dilma, naquele mês o mercado entrou numa euforia enorme, ali, as bolsas subiram muito, e juros caindo, dólar caindo, e teve muita volatilidade, mas foi uma volatilidade com os mercados indo para o bem, né?
Você estava vindo ali um mercado de um ambiente muito pessimista, teve aquela notícia ali do impeachment, que ia começar a se desenrolar, e aí os mercados viraram de uma hora para o outra ali do pessimismo para o otimismo, movimentos muito grandes. E aí naquele cenário ali também a gente foi super bem. Por exemplo, o nosso fundo aí, o Cadman 2, se eu não me engano, deu perto de 5% naquele mês ali de março de 2016. Enquanto que a maioria dos multimercados, na verdade, ele perdeu dinheiro mesmo com a bolsa subindo, mesmo com o dólar caindo, com juros caindo. Por quê? Porque foi um ambiente de muita volatilidade, movimentos muito grandes, muito exacerbados, né? Interessante você comentar isso, porque não é só no momento de crise que um fundo quantitativo pode performar bem, né? Então, é interessante você trazer esse exemplo para dar um pouco mais de amplitude para essa ideia, para a explicação dos fundos quantis. Agora, vamos lá, eu fico um pouco ainda curioso para entender, ok, são fundos que usam modelos matemáticos, são algoritmos, são execuções automatizadas, ok, mas aonde vocês alocam esses recursos? Aonde que o robozinho vai botar o meu dinheiro, Rodrigo? Bom, no caso dos multimercados, como o nome diz, a classificação diz, eles operam mais diversos mercados, né? Aí ali dentro do Cadman 2, eu vou falar dele porque é o nosso fundo que a gente tem mais clientes, tá? Tem mais número de cotistas, acho que falar dele ali é o ideal. E no caso dele a gente... E já tem um bom histórico, né? Tem aí mais de 8 anos, se eu não me engano. Tem 13 anos. 13 anos, perdão. Ele especificamente, ele opera tudo quanto é mercado aí líquido, né? Então ele opera dólar, opera juros, opera bolsa, ações Brasil, operações nos Estados Unidos, opera futuros de commodities nos Estados Unidos. Como a gente opera muito futuro, mercado futuro nele, tá? O que o fundo faz ali no final das contas normalmente? Ele vai pegar o caixa inteiro dele, vai comprar títulos públicos federais, LFT, né, que é o título mais conservador que existe, e usa essas LFTs... Hoje é o chamado Tesouro Selic, né? Exatamente, o Tesouro Selic. Ele compra Tesouro Selic, que é o título mais conservador, e usa isso daí como margem para operar os mercados futuros. Então ele opera com essa margem, ele deposita lá na B3 essa margem, e aí consegue operar futuro de dólar, futuro de juros, futuro de bolsa. Lá fora do Brasil, lá na Bolsa de Chicago, consegue operar commodities, consegue operar outras moedas, por aí vai. Então, assim, é um portfólio bem diversificado, mas sempre operando ativos muito líquidos, tá? Acho que é importante mencionar que a gente não faz nada de crédito. São fundos que operam bem no curto prazo, né? Sim, o Cadman 2, sim, o principal tipo de modelo que a gente tem dentro dele é um modelo que está buscando ali movimentos que durem de 1 a 3 dias. Então, movimentos de curto prazo. E, assim, é legal assim, mencionar que é só ativo líquido, tá? Então, a gente não faz nada assim de aqueles ativos que são ilíquidos ali, negociados em balcão, não faz nada de crédito. Realmente, a gente tenta ganhar dinheiro com as oscilações de mercado, não é correndo outros tipos de risco, né? Seria uma espécie de arbitragem que vocês fazem, Rodrigo, ou não? Não, tá, Rafa. A arbitragem, aí eu vou falar aí do ponto de vista matemático, o que é uma arbitragem, né? Uma arbitragem é quando você encontra uma estratégia que você nunca vai perder dinheiro e que tem alguma chance de ganhar dinheiro, tá? Essa é a definição matemática de arbitragem. Então, não é isso que a gente faz. Na verdade, ali, se você pega ali o nosso histórico de trades, eu diria ali que a gente deve errar e acertar perto de meio a meio. Só que, quando a gente acerta, a gente ganha muito mais do que quando a gente perde. Esse que é o ponto aí. A gente tem perdas pequenas quando erra, mas tem ganhos grandes quando acerta. É o chamado risk ratio, né? Então, vocês estão muito bem correlacionados. Vamos imaginar, vocês perdem 1, mas quando ganham 3, né? Então, isso. Quer dizer, estou chutando um número aqui, não sei se é bem esse. Sim, mas a ideia é essa daí. O número não é esse, mas a ideia é justamente essa. A estratégia, se você tiver 30% de acerto, você está no lucro. Isso. Pode perder 70%, mas quando ganha em grande quantidade. Interessante. Rodrigo, mais uma pergunta que eu imagino que o investidor médio, aquele que está ouvindo a gente agora, ele vai pensar. Uma dúvida que eu sempre tenho, e é uma coisa cada vez mais desafiadora para os assessores de investimento, é que os fundos multimercados,
Eles compõem aí, né, claro, a gente tem os perfis, né, o chamado suitability de cada investidor, pode ser conservador, intermediário, agressivo, né, arrojado, mas a gente tem os fundos multimercados compondo aí boa parte das carteiras, e cada fundo multimercado tem a sua estratégia, juros, long bias, enfim. Aliás, a gente está prometendo um podcast justamente para explicar todas as nomenclaturas dos fundos de investimentos do mercado financeiro. Se prepare, porque daqui a pouco está rolando esse tema aí. Mas, tirando os fundos long bias, os fundos multimercados eles são muito correlacionados, né? A gente percebe que quando todo mundo vai bem, o fundo vai bem. Quando todo mundo vai mal, todo mundo vai mal. O que é um problema, né? Porque numa composição de carteira, a gente precisa ter o equilíbrio, né? A gente precisa ter a carteira quando ganha, ganhando bem, mas quando perde, não perdendo tanto. A gente pode utilizar os fundos quants como uma espécie de hedge nesse tipo de composição de carteira? Eu acho que eles cabem muito bem para a diversificação da carteira, sim, tá? O Cadman 2 e o Cadman High Vol, assim, os nossos multimercados, eles têm uma correlação muito baixa com os fundos tradicionais, está muito perto de zero a correlação deles. Então, o que significa isso? Significa que é possível que a gente esteja ganhando em momentos que os outros fundos vão estar indo mal. Mas é possível que os dois estejam ganhando também e é possível que os dois estejam perdendo. Isso tudo, todas essas combinações são possíveis, né? Por quê? Porque com relação a próximo de zero, eles são independentes entre si, esses investimentos, e aí com isso você tem essa descorrelação. E só para explicar, perdão por interrompê-lo, já interrompendo, correlação próxima de zero não quer dizer se um fundo está A, o outro está B, e que o fundo está B, o outro A. Não. Correlação próxima de zero, para ser bem didático, é que não há nenhum tipo de parelhamento, proximidade. Os fundos podem estar iguais, podem estar diferentes ou podem estar de maneira equilibrada entre eles. Assim, não quer dizer que quando um sobe, o outro desce e vice-versa, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Assim, então, assim, não dá para enxergar como um hedge. Por quê? Porque o hedge seria assim, se um está ganhando, o outro está perdendo, né? Seria a correlação indo para -1. A correlação, na verdade, é próxima de zero. Só que a beleza disso, de você ter ali a correlação próxima de zero, é que você consegue investir em produtos que, individualmente, ele é mais arriscado, só que quando você combina vários produtos ali que tem correlação próxima de zero, a sua carteira vai estar com menos risco do que olhando para cada uma daquelas linhas ali, cada um daqueles produtos individualmente. Então, aí entra muito o papel aí de vocês aí na MacLeod, dos assessores, né, de conseguirem trazer para o cliente uma carteira que seja diversificada e aí evitar com que o cliente fique se incomodando ali com o resultado de produto por produto ali individualmente. O que ele tem que olhar é a carteira como um todo, até aquela visão do todo. E aí o fundo da gente se encaixa muito bem, porque diminui o risco da carteira. Isso é uma dificuldade, rapaz. Sim, é uma dificuldade enorme, é natural, né? A pessoa vê um daqueles produtos ali perdendo dinheiro numa janela, aí ela acaba se desesperando, vai querer resgatar daquilo, né? E aí aplicar no outro tá ganhando. Só que se você tem coisas ali que são descorrelacionadas, que a correlação é próxima de zero, pode chegar daqui a 6 meses e aquela figura se inverter. Aquele que estava perdendo passa a ganhar, aquele que estava ganhando passa a perder. E aí, por isso que é importante essa composição. Às vezes, se olhar para a carteira como um todo, você estava ganhando tanto no primeiro cenário como no segundo, na verdade, sua carteira como um todo. Não adianta você querer ficar adivinhando ali qual que vai ser o produto que vai render mais agora. O importante ali é você fazer aquela carteira equilibrada ali com produtos diferentes, com abordagens diferentes, que aí você vai ter uma carteira muito menos arriscada aí ao longo do tempo, aí, muito mais apta a passar pelos diversos cenários aí de mercados, diversos cenários aí de ciclos econômicos. Olha só que importante a sua explicação, né? Porque essa pergunta dos fundos quant serem hedge vem justamente de uma análise simples e pura, de você perceber que nos momentos de queda o fundo foi bem, performou bem, segurou bem esse momento de estresse, né? Ou seja, para você, investidor, não encare o fundo quant como um hedge, como uma proteção, mas sim como um ingrediente de diversificação da sua carteira, que é fundamental em qualquer cenário, né? Seja o cenário de alta ou o cenário de baixa, é importantíssimo você ter uma carteira diversificada para justamente você ter produtos que performem de maneira diferente em cenários distintos. Se você me permite aí só complementar, uma coisa que acho que vale até citar é o seguinte, o hedge é a proteção, para quem não sabe, né? Você fazer uma proteção. O hedge, normalmente, ele tem um custo associado a ele. Então, se você fica fazendo hedge o tempo inteiro, você, no longo prazo, você tende a ser perdedor. Você tende a gastar dinheiro para fazer ele.
Sem dúvida. Por mais que você ganhe dinheiro ali naquele sinistro, é como se fosse um seguro, né? O seguro você paga um prêmio por ele. Exatamente. Então você gasta aquele dinheiro ali ao longo do tempo. Por mais que quando você tem um sinistro, aquele seguro vai te reembolsar, né? Evita você ter um prejuízo maior naquele momento. Mas no longo prazo, você tende a gastar dinheiro. Já os produtos descorrelacionados, você diminui o risco da sua carteira, não é um hedge, você diminui o risco da sua carteira ali em média, mas você pode ter aquela estratégia sendo ganhadora no longo prazo. Você não vai estar pagando um prêmio por aquilo, né? Então, acho que a beleza do negócio está nisso. Perfeito, perfeito. O exemplo é muito, muito fácil de ser entendido, é muito pertinente. Mas vamos lá, Rodrigo, vamos encaminhar o papo agora de maneira um pouco mais específica sobre os fundos da Cadima. Vamos focar nos fundos multimercados, porque vocês têm fundos de previdência, fundos de renda variável, e você fica à vontade para falar de todos eles, mas eu quero trazer mais especificamente os fundos multimercados, porque a maioria dos fundos quants, que é o assunto do nosso Mudando de Assunto de hoje, eles são multimercados, né? Justamente para ter uma possibilidade de variação de investimentos de produtos maior. E aí eu quero falar especificamente de dois, do Cadima 2 e do Cadima High Vol. Eles realmente performaram muito bem nesse ano, né? O Cadima 2, para você ter uma ideia, ele performou 321% acima do CDI, o que dá 5,45% no ano. E o Cadima High Vol foi ainda melhor, né? Performou 448% do CDI, com 7,62% ao ano. Rodrigo, me explica o sucesso destes dois fundos. Aonde que vocês conseguiram uma rentabilidade tão boa no cenário de dificuldade? E eu estou falando de dificuldade em todos os setores. Até os fundos DI tiveram rendimento negativo. Qual é o segredo desses fundos, hein, Rodrigo? Sem contar também todos os ingredientes, porque deve ter muito gestor concorrente que está ouvindo a gente, hein? Bom, esses dois fundos, eles são muito parecidos, tá? O Cadima High Vol que você mencionou, ele basicamente é uma versão mais alavancada do Cadima 2 para investidores qualificados, né? O Cadima 2 é o nosso fundo para o público em geral, que tem um risco mais controlado. Então, assim, o que eu falar para um vale para o outro, tá? E aí, como eu já mencionei aí anteriormente, o principal algoritmo que a gente tem dentro desses fundos é um algoritmo que busca movimentos ali que durem de 1 a 3 dias, tá? E é um algoritmo que ele costuma se beneficiar do ambiente de mais volatilidade. Quando os mercados estão se movendo muito ali de um dia para o outro, isso costuma ser bom para ele, independente da direção. Pode ser subindo, pode ser caindo, o importante é ter essa magnitude grande dos movimentos. É um tipo de modelo que a gente chama de trend following de curto prazo, ou seja, um modelo que tenta capturar tendências de curto prazo, essas tendências aí de 1 a 3 dias. Então, nesse ambiente aí que a gente está vivendo esse ano dos mercados subindo muito, caindo muito ali de um dia para o outro, é um ambiente que é propício para esse tipo de modelo. Então, esse modelo está indo muito bem. Outro modelo que também está indo muito bem é um modelo que a gente chama de trend following de longo prazo, que é um modelo que tenta capturar tendências mais longas ali, que durem algumas semanas, alguns meses. E aí, enquanto o primeiro modelo que eu mencionei, ele está ganhando dinheiro em diversos mercados, seja dólar, seja juros, seja mercados offshore, o trend following de longo prazo, esse ano, ele está indo muito bem, principalmente no dólar. Se você lembrar aí, desde o início do ano, o dólar já vinha numa tendência de alta muito grande, né? E aí esse modelo acabou conseguindo capturar. É a moeda emergente que teve maior depreciação, né? Chegou a bater 50%, recuperou um pouquinho, mas está aí na casa de 40% ainda. Exatamente. E aí esse modelo aí que tenta capturar essas tendências mais longas, ele conseguiu pegar esse movimento aí praticamente todo aí de alta do dólar, né? Mas é um modelo que esse daí já é mais secundário dentro do fundo. O principal realmente foi aquele modelo ali que pega movimentos ali de um dia para o outro. Esse daí foi muito bem. Agora é claro que, vamos lá, dentro do fundo ali do Cadima 2 e do High Vol, a gente tem vários algoritmos ali rodando em paralelo, tá? Cada um com sua alocação de risco, com seus mandatos ali, mas são vários robôs ali funcionando em paralelo ali dentro. E é claro que nem todos eles ganharam dinheiro, né? Então, eu falei aí do pedaço aí que foi bem, né? Mas tiveram alguns modelos ali no portfólio que foram mal. Por exemplo, o nosso modelo de fatores. Isso até foi tema da nossa última carta. A gente explicou um pouquinho dos motivos aí que ele não foi bem esse ano. Mas que é um modelo ali que faz basicamente um long and short de ações contra o Ibovespa. Esse modelo ele foi mal esse ano, mas faz parte ali do portfólio, né? Aquela questão ali de, da mesma forma como o investidor deve tentar compor a sua carteira com diferentes produtos, a gente lá na Cadima, a gente tem que compor a carteira do multimercado
com diferentes algoritmos ali, tem que ter uma diversificação de algoritmos, porque nenhum algoritmo vai funcionar sempre. Interessante. Quem fala ali que vai ganhar dinheiro sempre ali, tenha certeza que é mentiroso, né? Porque não existe isso. Sem dúvida. Então, o máximo que a gente consegue fazer ali é diversificar os algoritmos para tentar, nos momentos que um algoritmo está indo bem, você ter outras coisas ali que vão ajudar, que podem ajudar a suavizar aquelas perdas, né? Então, esse é o papel desse outro modelo aí que está indo mal nesse ano, mas ano passado, por exemplo, foi um modelo que nos ajudou muito. Então, é isso basicamente aí. Então, os ganhos vieram principalmente desse momento de um dia para o outro ali. Uhum. Não, é interessante você comentar isso, porque não é que tem um robozinho ali, né? São vários algoritmos trabalhando simultaneamente. É como se fosse uma carteira de investimentos que vocês administram, né? Tem um tipo de algoritmo para um certo mercado, um outro tipo de algoritmo com outra estratégia, e é dentro dessa performance total é que você consegue tirar a performance do fundo, né? Exatamente. Rodrigo, para a gente já ir finalizando o nosso papo, a gente sabe que no Brasil estamos vivendo um momento político muito conturbado, né? E essas incertezas, a gente acabou de comentar, por exemplo, em relação ao dólar, essas incertezas contribuíram preponderantemente, por exemplo, para a alta desmedida do dólar, né? Vocês têm algum algoritmo que consiga também incluir o ingrediente Brasil nessa equação? Olha, Rafa, a gente, isso aí é um pouco da nossa filosofia de investimento, que a gente não trabalha tentando traçar cenários, tentando prever cenários, tá? Não é isso que a gente busca lá na Cadima. O que a gente faz é o seguinte, quando a gente testa uma estratégia, está fazendo lá os backtests, a gente testa no histórico mais longo possível, justamente para procurar algoritmos que sejam robustos. O que eu quero dizer com robustos? Algoritmos que no cenário ruim perca pouco e no cenário bom ganhe muito, e que sejam muitos cenários bons, né, para aquele algoritmo. Então, é isso que a gente busca. E aí, nesse sentido, desvirtuaria um pouco se a gente ficasse tentando fazer análise de cenário e tentando prever o que vai acontecer, né? Porque, de certa forma, a gente está trabalhando ali se baseando na chamada lei dos grandes números. O que é isso? É que a estatística, ela no longo prazo, ela tende a convergir para aquele valor esperado. E aí, se eu começo a tentar adivinhar, e se eu não tenho realmente um poder grande de adivinhação, que a gente acha que não tem, tá? Eu acabo desvirtuando isso e eu não tenho mais essa garantia ali de que a minha estatística vai convergir no longo prazo. Então, a gente não trabalha fazendo esse tipo de análise assim, de cenário, tá? Não, faz todo sentido, até porque a gente sabe que são cenários absolutamente não matemáticos, né? Pelo contrário, são cenários psicológicos, de estresse, que sem dúvida nenhuma não tem como serem previstos por modelos matemáticos. Rodrigo, olha, interessantíssimo o nosso papo, queria te agradecer demais a presença aqui no Mudando de Assunto. Eu acho que deu para clarear muito estes fundos quantitativos, falando de uma experiência muito pessoal, assim, vários são os investidores que têm buscado esses fundos quantitativos, aliás, têm buscado fundos que estão tendo boa rentabilidade. E quando eles buscam justamente olhar a performance do ano, os fundos quantitativos, e aí em especial os do Cadima, né, sem querer puxar a sardinha, de fato os fundos do Cadima não têm absolutamente nenhum tipo de problema em 2020. Impressionante como eles estão performando bem. Então a dúvida surgiu realmente de investidores que estão buscando os fundos quantitativos como alternativa de investimento, como alternativa de rentabilidade no momento de crise, e uma crise, repito, que atinge todos os mercados, seja da renda fixa até a renda variável. Então, Rodrigo, acho que ficou muito claro e muito didático aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer demais aí pelo tempo de vocês, parabenizar a administração e a gestão do Cadima por estes ótimos índices em 2020, que eles continuem prosseguindo aí pelos próximos meses. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, foi um prazer participar aí do bate-papo, acho que foi muito legal. Espero que quem está nos ouvindo tenha gostado. Obrigado a todos aí. Legal. Os fundos da Cadima estão na Orama, na XP, enfim, nas principais plataformas de investimentos, e aqui da MacLeod você tem acesso a eles também. Se você tiver mais curiosidade, informações, busque por Cadima Asset. Cadima Asset, ASSET.com.br, e você vai entrar direto na página da Cadima Asset Management. Muito bem, conversamos com o Rodrigo Maranhão, sócio e gestor da Cadima Asset Management. Falamos sobre fundos quantitativos no Mudando de Assunto de hoje. E eu já agradeço demais a audiência cada vez crescente
dos nossos podcasts aqui da MacLeod. Aproveite para mandar sua pergunta, sua sugestão. Acesse as nossas redes sociais pelo Instagram, no instagram.com/MacLeodPorters. Estamos também no LinkedIn, no Facebook e também pelo macleod.com.br. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.